Olá pessoal, eu sou a Aline Eliane, professora de costura criativa e na aula de hoje quero ensinar você a fazer essa carteira linda, linda, gente. Olha só como ela é por dentro, quantos bolsos legais ela tem. Olha, tem esse daqui, ó, que é o porta-moeda, aqui, porta-documentos, do lado de cá tem o zíper para guardar cartão, tem bolso aqui desse lado também, e aqui o bolso de notas. Gente, uma carteira bem completa com vários bolsinhos, muito bacana, molde gratuito para vocês. Quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Clica aqui embaixo em inscrever-se, depois clica no sininho, escolha a opção para você receber todas as notificações, tá bom? Bora lá aprender então? Gente, então, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Baixe o molde, faça a impressão na configuração padrão ou tamanho real para sair nas medidas certinhas que a gente precisa. E aqui para fazer essa peça, gente, são várias partes, né, dos moldes. E eu vou começar aqui, ó, pela parte do corpo, tá bom? Então, essa daqui é a parte do corpo, o molde do corpo, e a gente vai cortar uma vez no tecido principal, que é o que vai ficar aparecendo do lado de fora da peça quando estiver pronta, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta, tô usando a manta R2, tá? Já estruturei aqui, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro, virei, coloquei o tecido de forro, aqui na manta passei o ferro também, e uma costurinha bem na beiradinha toda a volta, tá bom? Aí aqui, ó, agora a gente vai pro bolso de notas, que é esse molde aqui, tá? Então, esse molde do bolso de notas, a gente também vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Estruturei aqui, ó, coloquei tecido principal de um lado, forro do outro, na manta, passei o ferro, uma costurinha em volta, então já tá estruturadinho. Ainda com esse molde aqui do bolso de notas, a gente vai dobrar ele ao meio, bem certinho desse jeito. E ele dobradinho, a gente vai cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. E aqui, para estruturar esses bolsinhos, eu tô usando o TNT 120, tá? Então, cortei também 2 vezes no TNT. Então, esses são os bolsinhos que a gente fez, né? A gente cortou com a dobra do molde de bolso de notas, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, para esse molde, que é o bolso de documentos. Esse bolso de documentos, a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez no TNT. Gente, eu tô usando o TNT, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, na dublado, feltro, entretela de tecido, o que vocês quiserem para dar uma estruturadinha, tá bom? Cortei o bolso de documentos, então aqui, ó, 2 vezes de tecido, uma vez do TNT. Agora aqui são os bolsos de plástico. Eu vou começar por esse aqui, ó. Bolso transparente. Eu cortei uma vez no plástico cristal, pode ser 0,20 ou 0,30, tá bom? Como é uma peça pequena, o plástico 0,20 dá super bem, tá certo? Então, uma vez no plástico, se vocês quiserem, pode usar a telinha vôlei aqui nesse bolso, tá? Aí aqui, ó, esse moldezinho menor, que é o bolsinho de porta-moedas, a gente vai cortar ele uma vez no plástico, certo? Aí aqui vocês vão ver, ó, que tem um risquinho escrito dobra. Aí vocês vão dobrar. Aí dobrou, a gente vai cortar mais uma vez aqui em outro plástico, tá? Então, aqui para esse bolo, a gente precisa de 2 cortes de plástico, um menorzinho do que o outro, tá vendo? Ele fica aqui, ó, menorzinho, que aqui vai um zíper, tá bom? E aí, aqui, o molde da aba. O que que eu fiz aqui, gente? Eu cortei 2 quadrados de tecido e um de manta, ó, que caiba o molde da aba dentro. Então, o que eu fiz aqui? Manta. Aí, eu coloquei um tecido sobre a manta, desse jeito. Aí, vim com outro e coloquei estampa de frente com estampa, entendeu? E aqui, nesse avesso do tecido, eu venho com o molde, coloco ele aqui e risco ele em volta, tá bom? Risquei com caneta, que a gente vai costurar assim, depois corta os excessos. Aí aqui, ó, a gente vai precisar de 2 pedaços de zíper, são 2 pedaços pequenos. Um aqui tem 14 centímetros, o outro tem 16. E 2 cursores pra gente colocar nesse zíper aqui. Vamos precisar também de viés para fazer o acabamento, né, todos os detalhes da nossa carteira. E um botãozinho para poder fechar a carteira, né, quando ela estiver pronta, tá? Pode ser botão de tic-tac, pode ser o de imã, tá bom? E aí, gente, tem no site os kits de materiais, olha só. Lindo esse tecido borboleta, hein? Ai, eu amei.
maravilhoso, que é o mesmo que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês, né? Então, vai todo o material que você precisa e cada kit dá pra vocês fazerem 2 carteiras, tá bom? Então, vai tecido principal, tecido de forro, o plástico, aqui vai o plástico 0,30, tá? Vai o zíper, o viés, os cursores, a manta, vai aqui o TNT e vai também o molde impresso tamanho real dobradinho aqui, ó, atrás do TNT, tá bom? Então, tem essa opção de borboleta, tem essa opção, eu também achei essa aqui muito lindo, gente. Eu fiquei muito na dúvida de qual que eu fazia aqui no vídeo, se o de borboleta ou esse daqui, porque eu achei bem legal esse. Aí tem essa outra, olha que lindinho também, com esse tecidinho, né, lavanda lilás, meio lilás, meio lavanda, muito bonito. E um floral, né, gente, que nunca pode faltar. Um floral, olha só, que lindo esse daqui, o composê dele, o forro dele, é esse de lista, que faz parte da coleção desse de floral. Eu achei que vai ficar lindo também a carteira com esse aqui, tá? Então, tem essas 4 opções de kits de materiais para vocês. Está disponível no meu site, www.alineariane.com.br. O link eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Como é que faz para achar a descrição, gente? Tem o título do vídeo, embaixo do título tem a palavrinha mais, tem petitinha assim. Clica na palavrinha mais, vai abrir a descrição, onde eu deixo o link do molde e o link do site, tá bom? Usa o cupom de desconto, palavra carteira, com letras minúsculas, para você ter desconto na sua compra. Lembrando, cada kit, então, dá para fazer 2 carteiras, tá bom? Então, eu vou começar costurando pela aba, tá, gente? Então, aqui que eu vou fazer uma costura em cima do risco de caneta. Aqui nessa parte reta eu não costuro, que vai ser onde vai ficar abertinho para poder virar a peça. Costurei, e aí agora eu vou cortar o excesso do material, ó, dando uma distância de pelo menos meio centímetro, pra você não cortar muito próximo da costura, tá? Fiz isso, aí eu vou virar pro lado direito. Então, virou pro lado direito, ó, acertou bem os cantinhos arredondados, aí eu vou fazer uma costurinha de meio pé de máquina aqui em volta, assim, ó, tá? Pra fazer um detalhe aí, agora eu posso costurar aqui na parte reta também. Aba costurada, eu vou deixar do ladinho, a gente vai usar essa na hora de montar nossa peça, tá? Agora eu vou pegar aqui, gente, os bolsos, esses 2 bolsos que a gente cortou com o molde do bolso de notas dobrado, tá bom? Bem explicadinho pra vocês entenderem. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Tecido principal, aí eu venho e coloco TNT por baixo. E aí, aqui, a gente coloca o forro assim, tá? Eu vou passar uma costurinha na beiradinha aqui e aqui, tá? Que é o que eu preciso estabilizar aqui direitinho pra poder colocar as outras partes. E aí eu vou fazer isso no outro ladinho também, ó. Colocou em cima do TNT, o forro por baixo, uma costurinha aqui e outra aqui. Então, gente, costurei os 2, vou deixar aqui separadinho, tá? Que a gente vai usar logo mais. Agora eu vou pegar aqui o bolso de plástico, tá bom? O zíper, cursor, e aqui eu cortei 2 pedaços de viés, tá bom? Que ele tem aqui, ó, a medida da altura do nosso bolso. Um desses viés eu coloco aqui, ó, na parte reta e passo uma costura aqui. Então, aqui, ó, passei o viés, agora eu vou costurar aqui no zíper, ó. Posiciono assim no zíper e passo a costurinha. Coloquei o calcador de zíper aqui, tá, gente? Passei essa costura, aí agora eu vou colocar o cursor, tá bom? Aí vocês se atentem, ó. Aqui tem a curvinha da lateral, não sei se dá pra ver, mas aqui é onde tá a curvinha. Então, esse cursor eu tenho que colocar ele de baixo pra cima, tá? Pra ele ficar fechando aqui em cima, tá bom? Então, vamos colocar o cursor. Então, ó, coloquei o cursor. Vou pegar um dos bolsinhos, o que também tem a curvinha pro mesmo lado do bolso de plástico, tá? Coloco aqui em cima, ó, desse jeito. E vou passar a costura pra segurar aqui, tá? Passei essa costura pra segurar, agora sim a gente vai colocar o outro viés, ó. Coloco o viés aqui, passo a costura.
Então, aqui, ó, esse ladinho do bolso pronto, eu vou reservar. Agora, eu vou pegar aqui, ó, os materiais do bolso de documento, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar o tecido principal em cima aqui do TNT e vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima. Aí, aqui vou colocar o direito do forro de frente pro principal e vou passar uma costura aqui, ó, só na parte de cima. Passei a costura, eu pego esse forro, vou colocar ele aqui pra trás, ó. E vou fazer aqui uma costurinha rebatendo. Então, ficou assim. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o outro ladinho do bolso, esse é aquele bolso que a gente cortou com o molde do bolso de notas dobrado, tá? Eu vou posicionar ele aqui, ó, esse bolso aqui, um em cima do outro. Aí tem que ficar com essa sobrinha aqui mesmo. Vou passar uma costura bem na beiradinha só pra segurar ele aqui. Então, costurei, ficou assim, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Agora, a gente vai fazer aqui o bolsinho porta-moedas, tá? Então, o que eu vou fazer, gente? Primeiro, vou pegar o corte de plástico menor, tá bom? Aí, um pedaço de viés. E viés eu cortei aqui, ó, na medida do plástico. Dobro o viés, vou encaixar ele aqui e passar a costura. Costurei, agora eu vou pegar aqui o zíper, e aí eu coloco assim no zíper, ó, e passo a costura aqui. Com o calcador de zíper, tá, gente? Diminuição do comprimento do ponto. Passei essa costura, agora eu vou colocar o cursor, tá bom? Então, abre aqui. Ó, colocou o cursorzinho, agora a gente vai pegar a outra parte do bolso, aquela que é maiorzinha, e ela vai aqui atrás, ó, tá bom? Aí vocês encaixam bem direitinho. Vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui e aqui, ó, em toda a volta, tá? Então, olha só, passei a costurinha em volta, agora nós vamos fazer aqui o acabamento com o viés, tá? Então, eu vou virar esse bolsinho aqui, ó, pro lado das costas. Coloco o viés com uma pontinha passando aqui em cima, sobrando. Essa pontinha eu vou dobrar desse jeito, tá? E aí, eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha, ó, desse viés acompanhando até chegar aqui do outro lado. Aqui, gente, ó, finalizou, eu vou cortar o viés um pouquinho a mais também. E dobro ele aqui, ó, tá? Aí vem e finaliza a costura. Aí, então, ficou as duas pontinhas do viés dobradas aqui pra frente, é assim mesmo, viu? Agora, a gente vai pegar e a gente vai virar esse viés. Aqui, gente, se vocês tiverem excesso de plástico, principalmente nas curvinhas, tira. Senão, é que a gente for virar o viés, atrapalha. Então, aqui, ó, vira todo o viés pro ladinho da frente do bolso. E aí, eu vou aqui, ó, venho dobrando o viés, vou colocar prendedor em volta pra gente costurar. Então, olha só, coloquei prendedor e agora eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui desse viés. Então, gente, ficou desse jeito, tá? O que nós vamos fazer? Dobra ele ao meio aqui, ó. Fazer um pique bem petitivo aqui, pra gente marcar o meio. Aí, eu vou pegar aquele bolsinho onde a gente colocou bolso do porta-documento, sabe? Aqui na lateral dele, eu vou dobrar também e fazer um pique pra marcar. E aí, aqui esse bolsinho, ele vai ficar desse jeito. A gente coloca o pique que eu fiz aqui, ó, no zíper, com o pique que eu fiz no bolso, passa uma costura aqui pra segurar. Passei essa costura, agora a gente vai pegar um viés aqui, ó, do comprimento dessa lateral do bolso, dobra o viés. Como tem aqui o zíper, vou colocar calcador de zíper, tá?
E aí, esse viés, ele vai encaixadinho aqui, ó. Como tá com camadas, eu vou colocar aqui o prendedor pra fazer a costura direitinho. Então, aqui agora, ó, eu passo uma costura na beiradinha desse viés. Gente, então, ficou assim. Vou pegar o outro ladinho, né, que é esse aqui, né? Então, estamos aqui com as duas partes. E agora, a gente vai pegar o bolso, aqui, ó, o corte do material do bolso de notas. E aí, aqui, ó, a gente vai posicionar o bolsinho de cá e o bolsinho de cá. Desse jeito. Vou colocar prendedor em volta. Coloquei o prendedor e aí eu vou fazer uma costura em toda a volta. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse vãozinho aqui, ó, ele não ia ficar, tá? Porque ia dar certinho, porque esses dois bolsos, ele é basicamente, né, o molde dobrado. E aí eu achei que ia ficar os dois viés muito encostadinhos aqui. Então, eu dei uma pequena afastadinha de 1 centímetro, então deixei esse vãozinho aqui no meio. Inclusive, ó, passou um pouquinho dos bolsos, tá vendo? De cá e de cá, ó. Aí eu vou fazer a costura em volta e tiro essa beiradinha que passou, que eu acho que é assim que esse vãozinho aqui no meio fica melhor, tá? Aí, então, costura em toda a volta. Então, ó, gente, costurei a beiradinha, tirei todo o excesso, ó, desse jeito que ficou. Agora, eu peguei um pedaço de viés aqui, ó, comprimento desse bolso de notas, eu vou dobrar esse viés. E ele vai encaixadinho aqui, ó. Vou colocar o prendedor. Esses prendedorzinhos que são muito bons, gente. Eu tenho ele no site pra vender, tá? Facilita muito a vida. Passo uma costura aqui na beiradinha desse viés. Então, costuradinho aqui, nosso bolso de notas está pronto. E agora, a gente vai pegar o corpo da nossa carteira, ó. Tá bom? Presta atenção, gente, se a estampa do seu tecido tiver sentido igual o meu, você não... a gente vai costurar esse bolso aqui. Aí, pra você não botar de ponta cabeça, por exemplo, aqui tá de ponta cabeça, né? Aí, não fica legal. Então, presta atenção no sentido da estampa, né? Virou aqui. Vou posicionar esse bolso aqui. E uma costura bem na beiradinha, assim, ó, em volta, tá? Aqui fica aberto, tá bom? Costurei aqui, gente, olha só. Já dá pra ver o formato dela, porque agora só falta a gente colocar a aba e o viés em volta, tá? Então, aqui, ó, tô com a aba, eu vou dobrar aqui, ó, ao meio, fazer um pique. Aí, eu venho desse ladinho aqui, também vou dobrar ao meio e fazer um pique aqui, ó. Por quê, gente? Nossa carteira, ela vai fechar assim, tá? Só pra deixar explicadinho. A aba, a gente quer que ela fique aqui, tá? Então, por isso, ela tem que ser costurada aqui, tá bom? Então, ó, fez o pique aqui, vou virar, vou colocar pique com pique e passo uma costura aqui. Costuradinha aqui a aba, agora a gente vai fazer todo o acabamento em volta com o viés, tá? Então, como é que eu vou fazer esse acabamento, gente? Eu gosto de fazer assim, ó. Corto aqui um pedacinho de viés, aí eu vou costurar ele aqui. Certo? Costurei ele aqui, aí eu venho com o meu viés, o início da pontinha dele fica bem aqui no meio desse retalho de viés, e aí vou fazer a costura na beiradinha da volta, tá? Eu vou posicionar a câmera de outra forma, aqui mais pertinho, pra vocês verem melhor. Gente, olha só, aqui dá pra ver bem melhor na hora de colocar o viés, tá? Então, coloquei aqui, ó, ele desse jeitinho, e aí vou fazer a costura, tá? Começa com retrocesso. Aqui, ó, beiradinha do viés, ele sempre vai vir bem certinho com a beiradinha da minha peça, pra poder ficar bem certinho. Na curvinha, gente, ó, segurou aqui, fez a curva. Tá bom? E aí, eu vou seguir até chegar do outro lado. Gente, aí aqui, ó, na hora que tava chegando ao encontro, tá vendo? Cortei bem rente. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui, a gente dobra aqui, tá? Vou virar agora esse viés todo pro lado direito.
Então, ó, gente, virei o viés todo pro lado de fora. Agora, com prendedor, a gente vai dobrando esse viés e colocando o prendedor, tá? Eu sempre gosto de colocar prendedor toda a volta, que aí depois a gente vem e só passa a costura. Aqui, ó, deixa eu mostrar como é que vai ficar esse acabamento aqui. Dobrou a pontinha, né? E virou ele aqui, tá? Então, vou colocar prendedor em toda a volta. Então, olha só, gente, coloquei prendedor em toda a volta. E agora, a gente vai fazer uma costura bem na beiradinha desse viés. Gente, então, viezinho costurado, olha só, que bonitinho, lado de dentro, ó que legal. Vou colocar o botão e volto pra mostrar pra vocês. E o que eu vou fazer aqui, gente, ó, nossa peça pronta, fecha assim, né? Então, eu vou marcar aqui, coloco um botão aqui, aí eu fecho, vejo onde o primeiro botão vai estar encostando aqui, faço a marcação, venho por dentro desse bolso e coloco o outro botão aqui. Vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês. Gente, então, olha só, coloquei o botão, ó, tá vendo? E ficou pronta a nossa carteira. Coloquei aqui umas moedinhas, olha, porta-documento, aqui o bolso de nota, um bolsinho de zíper aqui pra botar cartão, alguma coisa, e ainda esses dois, né? Então, ela ficou bem bacana, com vários bolsos. Muito legal, né, gente? Pra vocês venderem bastante. O valor de venda, a sugestão do valor de venda que eu deixo pra vocês venderem essa carteira aqui, fica aí de 60 a 75 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.